Fala pra caramba essa minha mulher, cara. Mas toda mulher, né? Bom dia, pessoal. Vamos lá para nossa palestra de hoje. Já foi aí, DJ? Estamos ao vivo? Não, ao vivo não, estamos gravando, né, pro YouTube. Pessoal, todas as palestras que são feitas aqui ficam disponíveis no YouTube, tá bom? Mar Barbosa Oficial, é só chegar lá, tem várias palestras lá. Tem mais de 500 vídeos lá também. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre perdas afetivas, pois a maioria das pessoas que procuram o centro espírita, normalmente procuram o centro espírita porque perderam alguém. A gente atende muitas pessoas aqui que perdeu um familiar, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu parentes próximos e chegam aqui muito doloridos, né? Então eu decidi falar um pouquinho sobre perdas afetivas para vocês, para a gente entender um pouquinho como é que funciona isso, tá bom? E a gente já começa, ô DJ, se quiser botar aquela musiquinha de fundo, a gente já começa com um ensinamento lá em João 11:25, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus já nos dá o primeiro testemunho de que a vida continua, né? Que todos nós cremos em Jesus, né? E lá em João ele fala que aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Então já começa a palestra nos conscientizando de que somos criaturas eternas, trazendo um texto bíblico para a nossa reflexão de hoje. Não somos um amontoado de carne, ossos, músculos e sangue. Somos espíritos, eternos, espiando, temporariamente em um corpo físico. Precisamos crer nisso. Mensagem da nossa querida mentora Nina Brestolini. Ainda há pouco, hoje de manhã, bem cedo, entre 8 e 8:30, a gente foi conversando um pouquinho sobre aquele livro que eu lancei quinta-feira, o Livro Proibido, e a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Na vida eterna, do desprendimento da carne. A minha mentora assegura que o desencarne é um orgasmo, que a gente sente um prazer enorme quando se livra do corpo. O corpo, na verdade, é um fardo muito pesado que nós carregamos durante a encarnação. Pois o nosso corpo físico ele é limitado e cheio de necessidades. E o espírito não tem essas necessidades, né? O espírito não precisa dormir, o espírito não sente fome, o espírito não sente necessidades fisiológicas, o espírito não faz sexo. Tudo isso é da matéria, tudo isso é da vida humana. Então, a minha mentora assegura que quando a gente desencarna, a sensação que nós temos ao nos livrarmos do nosso corpo físico é a sensação de um orgasmo, de tão bom que é morrer. Então ela fala, não somos um amontoado de carne e ossos, somos espíritos eternos, espiando temporariamente em um corpo físico. A vida na Terra não termina quando a morte visita a carne. Eu sei que é muito difícil crer nisso. Eu tenho plena consciência que é muito difícil para nós trabalharmos as perdas afetivas. Perder alguém que a gente ama é muito difícil. Mas será que não seria muito egoísmo de nossa parte não deixar a pessoa ir embora? Na verdade, muito do sofrimento que a gente cria, que a gente absorve, que a gente vive, é puro egoísmo. Ah, não é justo que fulano tenha morrido, eu queria morrer primeiro. Então você quer passar o teu sofrimento para o outro, é isso? Nós temos que entender que todos nós vamos desencarnar. O que nós precisamos é crer que a vida continua. Com a crença de que a vida continua, fica muito mais fácil a gente superar a dor. Tem dores que são muito difíceis de reparar, mas fica mais fácil
quando a gente compreende a grandeza do nosso Pai e aceita que a perfeição dentro do projeto evolutivo do nosso Pai, que é nos tornarmos perfeitos, faz parte nascer e morrer. A morte é um acontecimento biológico e nada mais que isso. Todos nós passaremos por esse momento, por essa falência. Aliás, de ontem para hoje nós morremos um dia. E de hoje para amanhã iremos morrer mais um dia. Todos nós estamos fazendo o caminho de volta. Nascer é dar a partida para a morte. Interessante pensar dessa forma, né? Nós nascemos, no dia do nosso nascimento, a gente aciona o gatilho da morte. Estamos destinados a desencarnar. Então a morte nada mais é do que um acontecimento biológico. A morte não afeta o espírito. Pelo contrário, como eu disse anteriormente, o espírito sente-se liberto do peso da matéria. Ao deixarmos a carne, viveremos experiências inimagináveis. Podem apostar. Eu travo diariamente batalhas infindas comigo mesmo. Pois todos os 60 livros que eu já lancei até hoje pelas editoras, né, foram algumas editoras, todos esses livros eu escrevo em desdobramento. É uma capacidade que alguns médiuns têm de estar fora do corpo, ligado ao corpo. É a capacidade que alguns médiuns têm de projetar a sua mente para um outro estágio da espiritualidade. Então, todos os livros que eu escrevi, eu vivenciei as histórias. Eu não ouço espíritos. Acho que se um dia um espírito falar no meu ouvido, eu vou sair correndo igual um louco. Morro de medo do espírito falando comigo. Porém, todas as minhas psicografias são feitas em desdobramento. Eu vivi tudo que vocês leram até hoje. Os que leram. E eu tenho plena consciência da grandeza dessa frase. Experiências inimagináveis podem apostar. Num dos últimos livros que eu psicografei, eu cheguei num lugar que era muito bonito e tinha uma plantação que parecia ser de trigo. Eu nunca visitei uma plantação de trigo encarnado, mas desencarnado eu cheguei num lugar na vida espiritual que tinha uma enorme plantação que parecia ser trigo. Só que os ramos eram dourados. Mas era muito grande essa plantação. E tinha um relevo onde tinha uma pedra e tinha um rapaz sentado ali em cima. E eu me aproximei desse rapaz ao lado do Felipe, que é um mentor espiritual. E o Felipe pediu que eu ficasse ali um pouquinho, que ele ia fazer alguma coisa e já voltava. E eu tentei travar um diálogo com aquele rapaz, mas ele não falava comigo. Ele estava muito revoltado pelo desencarne dele. Ele morreu atropelado por um ônibus, aos 17 ou 18 anos. Eu não sei se esse livro já foi lançado, acho que já. É o livro Orientações do Além, né? Não é isso? Estava de bicicleta, o ônibus passou por cima dele, em São Paulo. E ele estava muito revoltado. Eu tentando dialogar com ele, pô, cara, fica calmo, né? Você não morreu. Ele, pois é, eu não morri, não estou entendendo nada. Eu estava embaixo de um ônibus, agora estou aqui, não estou entendendo nada. E o lugar era lindo, lindo, uma beleza inexplicável. Quase que eu não encontrei palavras no meu pobre vocabulário mental para colocar a beleza daquele lugar. Até que o Felipe voltou e nos convidou para descer uma trilha pelo meio daquela plantação linda que deu no lugar onde nós pegamos um barco e fomos para uma ilhazinha, uma ilhota. E nessa ilhota tinha uma pequena vila, onde tinham crianças brincando, e umas senhoras sentadas, gente sorrindo, gente bonita, uma alegria que a gente não vê na Terra. E todas aquelas pessoas que estavam naquela ilhota eram familiares desse menino.
E foi um encontro lindo. Quando ele encontrou com a avó, com os familiares, quando ele relembrou da vida passada dele naquele momento. Então todos nós viveremos experiências inimagináveis quando chegarmos à vida espiritual. Porque a vida espiritual não é uma utopia, não é um sonho. A vida espiritual é real, meus irmãos. E todos nós um dia estamos destinados a voltar de onde viemos, da vida espiritual. Então, ao deixarmos a carne, viveremos experiências inimagináveis. Podem apostar. Precisamos acreditar que não estamos à nossa sorte. Existe algo maior que a nossa imaginação. Há uma força grandiosa que controla todo o universo. Creia nisso. Deus cuida de cada detalhe da sua vida. É que a gente vive tão apegado às coisas materiais, tão preocupado com a conta de luz, com as coisas que a gente quer, com os sonhos fúteis, que a gente esquece que existe algo maior cuidando de todos nós. Na casa do meu Pai, lá em João 14:2, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Outro texto bíblico que nos assegura que a vida continua, que existem muitas cidades espirituais, muitas possibilidades depois daqui. Aqui é o momento que nós estamos vivendo. João 14:2. Trago-lhes então, meus irmãos, um lindo ensinamento. Olha que legal que a gente vai aprender agora. Não sou branco, negro, amarelo ou vermelho. Sou um cidadão do universo, no momento estagiando como ser humano na escola terrestre. Não sou homem ou mulher, nem alto ou baixo. Sou uma consciência oriunda do plano extrafísico, uma centelha vital do todo, que está em tudo. Tenho a cor da luz, pois vim das estrelas. Sei que o meu tempo aqui na Terra é valioso para a minha evolução e não devo desperdiçar nenhuma oportunidade. É brincadeira esse negócio aqui. Não há religião acima da verdade. O divino se manifesta em milhares de formas diferentes. Só se escuta a música das esferas superiores com o coração. Nada pode me separar do amor maior que governa toda a existência. Espiritualidade não é um lugar, grupo ou doutrina. É um estado de consciência do ser. Tudo que me doutrina me limita, e não posso ser limitado, pois sou parte do todo, o ser. Ninguém compra discernimento ou amor. Não há progresso consciencial verdadeiro se não houver esforço da jornada de cada um. O dia em que eu nasci não foi feriado na Terra. E o dia que eu morrer também não vai ser. Tudo que penso e sinto se reflete em minha alma. Minhas energias me revelam por inteiro. Logo, preciso crescer muito para melhorar a luz em mim. Não vim de férias para esse mundo, mas para aprender, trabalhar e vencer a mim mesmo nas lides da vida. Não sou o centro do universo e sem a luz não sou nada. Sem amor, o meu coração fica vazio. Sem espiritualidade, meu viver perde o sentido. Os guias espirituais não são minhas babás extrafísicas. Eles são meus amigos de fé e trabalho. Ninguém sabe tudo e conhecimento não é sabedoria. Todos somos professores e alunos uns dos outros. Eu aprendo com vocês,
vocês aprendem comigo. Essa é a grande escola de Deus. Não nasço nem morro, só entro e saio dos corpos perecíveis ao longo da evolução. Quantas vezes forem necessárias para me tornar um espírito perfeito. Não posso ser enterrado ou cremado, pois sou um espírito, não morro e muito menos deixo de existir. Viver não é só comer, beber, dormir, copular e morrer sem sentido algum. Viver é muito mais. É pensar, sentir, é viajar de estrela em estrela, sempre aprendendo e evoluindo. De nada vale uma pessoa ganhar o mundo se perder sua alma. A alma não tem preço. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas o que acalento em meu coração. Sou mestre de nada e discípulo de coisa alguma. Somos todos um. Sem amor, ninguém segue em frente. Jesus também nos ensinou muita coisa. Se Jesus não é a palavra, a verdade e a vida, quem estará certo? Disse Jesus, disse o Messias, esforça-te em teu bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, porque onde quer que andares, Deus também estará com você. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não tenham medo de viver a vida intensamente. Aproveitem cada segundo da existência de vocês para fazer algo diferente. Todos os dias recebemos uma página em branco no livro da vida. Todos os dias, pela manhã, ao abrir os nossos olhos, recebemos uma página em branco no livro da nossa vida. Não deixe ninguém escrever a sua história. Seja você o autor da mais bela história, o pintor do mais lindo quadro. Não tenha medo, não tenha receios de ser feliz, de alegrar-se com tudo aquilo que Deus nos presenteia todos os dias. Olhe o sorriso de uma criança. Olhe a inocência de um beija-flor. Olhe para o sol, para a lua, para os oceanos, para tudo aquilo que o Pai nos presenteia todos os dias. Todos os dias, Deus acorda seu filho. Já pensou nisso? Quem aqui é pai ou mãe? Levanta o braço, por favor. 90%. Todos os dias Deus acorda seus filhos. Todos os dias. Esse pentelhinho acorda. E Deus acorda ele todo dia. Lá em Deuteronômio 31:8. Olha só, gente. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deus é contigo. O tempo todo, Deus está do nosso lado. E aqueles que se foram antes de nós estão no seio do nosso Pai, na casa eterna, onde um dia todos nós nos reencontraremos. Todos nós nos reencontraremos. Reparem que Jesus nos informa que Deus está sempre cuidando de todos nós. Então, devo temer a Deus? Primeiramente, precisamos entender o significado de temor. Porque essa ideia de temer Deus, ela é tão fraca, tão frágil. Não se sustenta diante da grandeza do nosso Pai. Temer a Deus parece uma coisa humana, sabe?
O que é temor? Temor é um substantivo masculino na língua portuguesa, usado para definir o ato ou o efeito de temer, ou seja, o medo, receio, pavor e terror de algo ou de alguma coisa. A palavra temor é comumente empregada no sentido de sentir medo de situações desagradáveis e inevitáveis, como o temor da miséria, da velhice ou até mesmo o temor da morte. O temor também pode estar relacionado com a obediência e demonstração de rigor e pontualidade em relação a algo. Exemplo, ele cumpria com temor as suas obrigações. A sensação de estabilidade, ameaça ou dúvida também são sentimentos relativos ao temor. No âmbito profissional, por exemplo, o temor pode estar relacionado com o medo de perder o emprego ou não conseguir um aumento de salário. É um sentimento figurado. O temor pode ser também um sentimento transmitido entre pessoas, ou seja, um indivíduo ser intimado por outro, provocando medo e, ao mesmo tempo, respeito. O respeito adquirido a partir do temor é baseado no medo e pavor, e não pela admiração. E o temor a Deus, o que é? Vocês já se perguntaram isso? O que é temer a Deus? O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência praticada pela doutrina cristã, segundo previsto no livro de Hebreus da Bíblia Sagrada. É uma coisa criada pelo homem, não por Deus. Vai, Dudu, que não está indo aqui não. A vida não se resume a essa vida. Essa foi a primeira frase que a Nina me apresentou na primeira psicografia que eu fiz, no livro 5 Dias no Umbral, lá na Colônia Amor e Caridade. Quando eu conheci a Nina, a primeira frase que ela me deu foi: a vida não se resume a esta vida. O que é a vida após a morte para as religiões? Como é que as outras denominações religiosas enxergam a vida após a morte? Vamos estudar um pouquinho, pessoal? Vamos lá. Vida após a morte para o Espiritismo. Para nós espíritas, a vida após a morte é apenas uma passagem para uma jornada que deve ser concluída pelo espírito, no qual ele passará por uma evolução até não precisar mais da reencarnação. Então, para nós espíritas, o espírito fica encarnando, evoluindo, até não precisar mais de estar na carne, até ele conseguir vencer a carne e viver na vida espiritual. Lembre-se que Jesus disse: façam como eu venci o mundo. A vida após a morte no islamismo. Para as pessoas que são adeptas do Islã, a questão da vida após a morte é parecida com o cristianismo em alguns pontos. Eles acreditam que quando o corpo, que é a matéria, morre, o espírito, que é a alma, poderá ter dois destinos, o céu ou o inferno. E quem decide se aquele espírito vai para o céu ou para o inferno é Alá, de acordo com os atos realizados aqui na Terra. Muito parecido com o catolicismo e com o cristianismo, né? Que prega isso, dependendo das suas atitudes, você vai para o céu ou vai para o inferno. E quem decide é Deus, não é isso, pessoal? Vamos ver outra religião. A vida após a morte para o budismo. Os praticantes do budismo acreditam na reencarnação, semelhante aos espíritas. A única diferença é que essa reencarnação de vida após a morte pode surgir de uma forma um pouco diferente. Os budistas, por exemplo, acreditam que a gente pode renascer num cachorro.
uma borboleta, uma árvore, uma planta. A vida após a morte para os umbandistas. Tem um bandista aqui sentado que não sabia disso, que os umbandistas pensam diferente dos espíritas. Olha só como é que eles não sabiam. A religião umbandista acredita que a vida após a morte, para eles, a alma pode ser levada para as 7 linhas diferentes, que são guiadas por orixás ou outras entidades divinas. Tudo vai depender da vida que a pessoa levou aqui na Terra. Os umbandistas acreditam na reencarnação do espírito após a morte. Mas eles acreditam que eles são levados pelos orixás. Olha que interessante, né? A vida após a morte para o catolicismo. Como é que os católicos acreditam? A crença do catolicismo sobre a vida após a morte é a mais popular no Brasil. A religião prega que o ser humano é composto por corpo físico, alma e espírito. A tríade, né, pessoal, dos católicos, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A religião prega que o ser humano é composto por corpo físico, alma e espírito. Quando o indivíduo morre, ocorre a separação. O corpo volta para a terra, do pó veio e ao pó voltará, né, pessoal? O espírito volta ao lugar de onde veio, volta para Deus, e a alma pode ir para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, depende das atitudes do que a pessoa viveu, do que ela fez. Vamos ver se tem mais alguma religião aqui? Eu acho que tem, quer ver? A vida após a morte para o protestantismo. Os seguidores do protestantismo não acreditam na reencarnação, semelhante ao catolicismo. Eles acreditam que quando morre o corpo, que é a matéria, volta para a terra, o espírito volta para Deus e a alma vai para o céu ou para o inferno. Para eles não existe purgatório. Tem mais. A vida após a morte para os evangélicos. As palestras aqui são boas, né? Vocês vêm estudar sem saber, são forçados a estudar comigo, né? É ou não é, pessoal? A vida após a morte para os evangélicos. Para os cristãos evangélicos, a morte é fenômeno natural, que acontece apenas uma vez. Ao morrer, o corpo é separado do espírito. O que é matéria vira pó, enquanto o espírito volta para Deus. Temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo físico e do espírito. E o espírito não é meu, ele pertence a Deus. Então eu deixo de existir. O espírito vai para Deus, porque é de Deus, e fica com Deus lá, né? É a crença dos evangélicos. Tem mais. Vida após a morte para os judeus, o povo judeu. Na religião judaísta, as pessoas acreditam que a morte não é o fim, mas é a libertação para o começo de uma nova vida em um plano espiritual. Os judeus acreditam que quando ocorre o óbito, acaba-se ali a matéria, mas a alma é deslocada para um outro mundo, onde tem-se a liberdade de voltar para a Terra e reencarnar em outro membro da família para concluir sua missão aqui. Então eles acreditam que eles reencarnam só no mesmo grupo, na família, um pouco parecido com o espiritismo, que também acredita na reencarnação em grupos, né? Tem mais, quer ver? A vida após a morte para os ateus. Ateu não acredita nem que existe Deus, né? Mas acredita na vida após a morte. Olha que curioso. Para a maioria dos ateus, a morte pode ter diversos significados. A gente morre várias vezes na vida. Morre na infância, quando vira adolescente, e na adolescência, quando vira adulto. E morre com o adulto quando fica velho. Para os ateus, a gente vai morrendo o tempo todo. Tem um bocado de gente morrendo aqui, né? Para eles é assim a visão dos ateus. Mas eu trouxe uma mensagem bem legal para vocês depois desse estudo. A vida após a vida não é de muitas surpresas, exceto as surpresas espirituais que todos nós vivenciaremos. Isso é fato. Muita coisa você vai descobrir após a morte. Vai relembrar, né? E vai viver. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Isso é bíblico. Lembra que a Nina sempre fala que morrer é um orgasmo?
A mentora fala isso, gente, morreu um orgasmo. Olha lá em Eclesiastes 6:23. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Está falhando isso aqui, bicho. Então ela fica falando, minha voz fica sumindo. Não sei se é bateria ou se é ruim mesmo. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso foi dito em Lucas 42:43. Isso foi dito quando Jesus estava na cruz, um pouquinho antes dele desencarnar. O ladrão da direita falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Se não existe vida após a morte, Jesus é um mentiroso. O mundo muda, a vida continua, meus irmãos. A verdade prevalece. O ontem se foi, o amanhã é incerto, mas hoje é um presente. Viva intensamente. Vamos repetir isso? Quer tirar foto para guardar? Para ler todo dia de manhã antes de acordar? Todo dia de manhã, quando você acordar, leia isso. Ó. O mundo muda. A vida continua. A verdade prevalece. O ontem se foi. O amanhã é incerto, mas o hoje é um presente. Viva-o intensamente. Tenha isso com você. Interiorize esse ensinamento. Coloque dentro de você. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e de solidão. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristezas, dias de felicidade, são lições necessárias na terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Nossa Senhora! O que houve aí? Está dando apitando, hein? Não mexe aí não, bicho. Deixa que eu mexo aqui. Não mexe aí não, por favor. A gente se perdeu aqui na palestra, mas a gente vai chegar lá onde eu estava. A gente estava aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Isso. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, ao nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sobrar diante das turbulências das gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro,
porque essa é a sua destinação. Assim, meus irmãos e irmãs, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus. Falha muito isso aqui, cara. Não, agora não dá tempo, não. Confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Chico Xavier. Pode bater palma para ele, que ele merece. Essa palestra foi montada com trechos do livro A Vida Depois da Morte, psicografia minha. Foi um livro que eu psicografei durante a pandemia do Covid. É um sucesso de venda. Recomendo a todos vocês lerem A Vida Depois da Morte. Muito obrigado. Sigam-me nas redes sociais, Osmar Barbosa Oficial.